Às vezes a gente nem se dá conta, mas desperdiçamos o tempo da nossa vida com coisas tão inúteis ou que não fazem sentido na nossa vida, mesmo que em um outro momento fizessem. Podem ser horas gastas no celular de forma improdutiva, ou até mesmo de uma forma que pode parecer produtiva, mas que nem sempre trazem resultados positivos. Podemos desperdiçar o nosso tempo em ambientes que já sabemos que não é mais pra gente, com amizades que sabemos que não são saudáveis, com vícios ou preocupações excessivas. Olá, aqui é a Jéssica Nascimento. Provavelmente você já percebeu que algumas coisas estão roubando o seu tempo. E se ainda não se deu conta, talvez esse vídeo seja o pontapé inicial para começar a observar isso. O tempo todo somos convidados a nos distrair. É como se o tempo todo fôssemos convidados a sair do momento presente e a nos conectarmos com coisas que nem sempre são verdadeiramente importantes. Coisas essas que muitas vezes só vão roubar o nosso tempo. Pode ser uma notificação, pode ser algum pensamento que veio a respeito de algo que aconteceu lá atrás e nem tem mais sentido ou significado hoje. Pode ser um outdoor gigante. Pode ser uma propaganda que passa no rádio. Podem ser filmes. E eu te convido a começar a perceber quais são as coisas que estão apenas te distraindo, mas não estão te ajudando de fato. Não é que a gente não possa e não deva ter distrações eventualmente, mas será que realmente vale a pena viver uma vida inteira apenas de distrações? Às vezes a gente também pode perder o nosso tempo com discussões desnecessárias. Sabe aquelas discussões de coisas que às vezes é apenas ego? É apenas uma briguinha que poderia ser facilmente resolvida, mas fica se postergando resolver de fato aquela situação. Às vezes vem até uma vozinha dizendo, deixa isso pra lá, isso não significa nada, isso não tem importância, esquece, solta isso. Mas a gente pode ficar ali ainda envolvido naquela discussão, envolvido naquele sentimento, querendo muitas vezes ter razão. E enquanto isso, perdendo a paz. Uma outra coisa que nos faz perder tempo, que rouba o nosso tempo, é a falta de aceitação da condição que se apresenta naquele momento. Quantas vezes a gente pode querer relutar, querer que as coisas sejam diferentes, e não aceitamos o fato que aquela situação aconteceu daquela forma. Então essa não aceitação gera muito sofrimento e faz a gente perder tempo. Porque em vez de a gente se concentrar em como pode resolver a situação X ou Y, a gente fica ali perdido nos pensamentos, sem saber qual é o melhor caminho, qual direcionamento a gente deve ter. A falta de aceitação de quem o outro é também é outra coisa que nos faz perder tempo e nos faz sofrer. Porque quando a gente não consegue aceitar a outra pessoa exatamente como ela é, a gente sempre está em resistência, sempre está tentando lutar contra aquilo. E a gente perde o nosso tempo, porque a gente não tem como mudar outras pessoas, a gente só tem como se transformar e a partir disso inspirar outras pessoas, mas nunca mudar as outras pessoas. Então quantas pessoas passam por isso, especialmente em relacionamento, ficam tentando mudar a outra pessoa e nada acontece, isso só gera sofrimento e perda de tempo. Sabe uma outra coisa que também faz as pessoas perderem tempo e às vezes elas nem estão conscientes disso? É a necessidade constante de buscar por mais. Por exemplo, buscar por mais conhecimento, sem se aplicar aquilo que já se sabe. Ou seja, ao invés de aplicar aquilo que já se sabe, que já se tem de conhecimento, vai buscar novos conhecimentos. Pensa assim, ainda não é isso, deixa eu buscar outra coisa. E aí procura buscar outra coisa, procura encontrar outra coisa, mas não é isso. Tem pessoas que buscam por mais em outros sentidos também. Na comida, nas compras. Tentam às vezes preencher algo que não é preenchido dessa forma. E o que é que a gente pode fazer diante disso? Para parar de perder tanto tempo com coisas que de fato não vão trazer benefícios positivos para a gente. A solução é a gente começar a viver no aqui e no agora. É a gente se concentrar de fato naquilo que a gente está fazendo, a gente está presente no que a gente está fazendo. Se a gente está conversando com alguém, a gente dá a nossa total atenção para essa pessoa. A gente olhar para essa pessoa, a gente se conectar com essa pessoa. E não simplesmente pensando no que a gente vai fazer daqui a 1 hora. Mas é estar atento ou atento àquela pessoa.
É, por exemplo, estar consciente do que se está fazendo. Se está lavando as louças, consciente daquilo, presente ali, viver naquele momento. E não pensando que já deveria ter terminado ou que tem muitas coisas ainda para fazer. É quando estiver caminhando, sentir o próprio corpo. Estar conectado com os sons do ambiente. Outra coisa que a gente pode fazer diante disso é aceitar o momento tal como ele se apresenta. E fazer algo a respeito disso quando for necessário. Porque quando a gente fica tentando relutar, quando a gente não aceita o momento presente, a gente vai estar em sofrimento e a gente vai estar perdendo tempo, porque a gente vai estar ruminando algo e não vai estar encontrando a solução, muitas vezes. Então, quando a gente aceita, a gente pensa com mais clareza, a gente fica centrado e pode fazer algo a respeito disso. Outra coisa que eu penso que pode nos ajudar nesse processo, de parar de perder tempo com coisas inúteis, é eliminar as distrações. Começando, por exemplo, com as notificações do celular, caso você deixe ativa essas notificações. E também pelo acúmulo de coisas que você deixa na sua casa. De repente, roupas que você não usa mais, objetos que estão quebrados, que estão apenas ocupando espaço na sua casa. Então, procure eliminar essas distrações e aquilo que tem em excesso, aquilo que está ali apenas ocupando espaço na sua vida, mas que não tem um significado real. Uma outra coisa que eu penso que pode fazer com que a gente pare de perder tempo é a gente parar de querer agradar todo mundo e começar a olhar para a própria vida, porque muitas pessoas, quando têm essa tendência de querer agradar todo mundo, acabam esquecendo a própria vida, acabam esquecendo de se priorizar. Continua e segue apesar do medo do julgamento e começa a olhar para a sua própria vida. E uma outra coisa que eu também penso que pode nos ajudar a parar de perder tempo com coisas que não são tão importantes assim, é começar a investir tempo no que realmente importa, no que realmente tem significado para você. Porque para pensar, a partir do momento que você começa a investir seu tempo naquilo que realmente é importante para você, no que tem significado para você, você vai parar de investir o seu tempo em coisas que não têm significado ou que não têm importância para você. Então começa a investir o seu tempo em coisas que de fato são importantes para você, coisas que de fato têm significado para você. Começa a observar aquilo que hoje você pode fazer porque outras pessoas consideram que você deveria estar fazendo e não porque de fato é o que você pensa que seria bom para você. Compartilhe essa experiência aqui comigo nos comentários. Hoje, você sente que está desperdiçando o tempo da sua vida ou não? Você sente que está aproveitando bem esse tempo? Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Eu te vejo muito em breve. Um beijo pra você e tchau!